Segundo Reis, capítulo de número 6. Todos que encontraram, digam amém. Versículo 1, diz assim a Bíblia Sagrada: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que nós habitamos contigo é pequeno demais, é estreito demais para nós. 2, vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitarmos. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. Amém. Vamos parar por aqui. O texto nos fala de uma escola dos filhos dos profetas. Eliseu, ele era professor de uma escola, ou seja, além de profeta, ele ensinava jovens que queriam se tornar profetas. O que me chama a atenção é que em todo lugar tem alguém que sempre se destaca. Jesus, ele nunca foi, como é que eu posso dizer, em toda a história da Bíblia, você não vê Jesus se manifestando à multidão. Ele se manifestava àqueles que dentre a multidão se destacavam. Então a pessoa que se destaca no meio de muitos, aquela é a que será cabeça, aquela que será usada para grandes feitos. Interessante perceber no texto que nós estamos lendo, é que esse que se destaca, ele olha para o lugar onde eles estavam e diz: este lugar é pequeno demais. Esta percepção a gente precisa fazer, porque há pessoas que se conformam com o que conquistaram, se conformam onde chegaram, se conformam com a vida que leva, com a maneira que vivem. O texto me ensina algo importante. O texto aqui diz: o lugar que nós estamos é pequeno. Meu irmão, tudo que você conquistou ainda é pequeno. Essa visão de ampliar, essa visão de crescimento eu tenho que ter. Eu tenho que ter comigo: a minha vida de oração é pequena, tem que aumentar. A minha vida familiar tem que aumentar. Eu, como marido, tenho que melhorar. Como esposa, tenho que melhorar. Como mãe, tenho que melhorar. Uma pessoa, quando acha que está tudo bem, uma pessoa que se conforma com o que tem, nunca vai ter algo novo. A gente tem que começar a olhar e dizer assim: eu preciso melhorar. Engraçado que os que se destacam, os que se tornam vencedores, não são aqueles que as pessoas têm que dizer: você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar lá. O texto não diz que o profeta disse: vamos crescer, não. O texto diz que chega e percebe: eu preciso melhorar, porque o vencedor, o campeão de Deus é aquele, meu irmão, que não precisa que outros digam o que ele tem que fazer. Ele sabe onde tem que crescer, onde tem que ampliar, onde precisa melhorar. O texto me fala algo importante. Em Isaías capítulo 54, versículo 2, a Bíblia Sagrada diz, traz um mandamento. Vamos lá, Isaías 54, versículo de número 2. Tem um texto bonito, uma informação bonita aqui, Isaías 54, para a gente, que vai abrir a nossa visão. Isaías capítulo 54, versículo de número 2. Diz assim a Bíblia Sagrada: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Versículo 3. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Diga amém? Meu irmão, entenda isso: para transbordar à direita, à esquerda, eu tenho que ampliar minha tenda, aumentar a minha visão, eu preciso pensar grande. Tem gente aqui que tem que começar a dizer: Deus, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer. Falei pela manhã com alguns jovens. Tem jovem, meu irmão, que tem que ter essa visão: eu tenho que crescer, rapaz. Tem moça que, rapaz, estuda de manhã, chega à tarde, fica a tarde inteira, meu irmão, tomando tereré e assistindo sessão da tarde, de volta à Lagoa Azul. Isso dá futuro para alguém, meu irmão? Nem os caras da Lagoa saíram de lá. E aí tem gente que não faz nada. Amplia a tua tenda, amplia a sua visão. Perceba, o texto diz, ele disse, o lugar é pequeno, meu irmão. Você tem que entender, eu posso melhorar, eu posso fazer mais. Olha para o vizinho e diga para ele: você pode fazer mais. Mas o texto me chama a atenção:
Porque além de visão, de perceber que precisava mudar, ele faz algo que muita gente não faz. Volta para 2 Reis, capítulo 6, versículo 2 agora. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitarmos. E disse ele, ide. Amém. Para aqui. Além de visão, além de perceber e querer aumentar, algo me chama a atenção. Repita comigo: esse profeta, esse jovem profeta, esse aprendiz, tinha um plano. Quem quer crescer, diga amém. Quem quer melhorar na vida, diga amém. Espiritualmente, quem quer ser uma bênção, diga amém. Qual o teu plano? Porque sonho, visão, desejo sem plano é perda de tempo. Fico vendo os rapazes, quando eu completar, quando eu tiver mais velho, quando eu quiser, eu vou comprar um carro, vou ter uma casa, vou abrir meu próprio negócio. E aí ele viaja na maionese, como dizem os jovens, né? Vou comprar. E o plano para isso? Tem gente que diz assim: eu não consigo porque eu ganho pouco. Conversa fiada. É falta de planejamento, irmão. Tem gente que ganha salário mínimo e tem a casa toda mobiliada. Tem gente que ganha 2, 3, 4 salários, meu irmão, e não vai porque não tem planejamento. Eu tenho uma tia, ela trabalha funcionária pública, ganha 1 salário mínimo por mês. Eu aprendo com ela, irmão. Ela foi lá, comprou o sofazinho que ela queria, com as almofadinhas, os detalhes, pagou o sofazinho com as prestaçãozinhas, foi lá, comprou a estantezinha, colocou uma televisãozinha, plasma, parcelou, foi colocando, trocando. A última vez que eu fui visitar minha família, ela me chamou: vem cá, meu sobrinho. Me levou no quarto dela. Aí ela: o que você está vendo de diferente? Aí eu fiz de conta que não. Ô tia, o quê? Ela olhou: olha para cima. Eu olhei um ar-condicionado no quarto dela. 1 salário mínimo. Comprei. Plano, irmão. Tem gente que ganha bem, mas você chega na casa dela, tá a geladeira que foi da avó, amarrada com a borracha daquele, que a pessoa cortou aquela câmara do pneu do carro, amarrou e a bicha faz barulho. Pop, 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 pop. Você pensa que está endemoniada, está até amarrada a geladeira. Eu quero ter meu carro. Eu quero ter minha casa. Qual é o seu plano? Eu quero ser um pastor. Qual é o teu plano? Qual é o plano, irmão? Um jovem falou comigo um dia: pastor, eu passei uma temporada na África do Sul, fiz um curso de inglês rapidinho, aprendi alguma coisinha, passei um tempo lá, cheguei até a pregar. Quando eu voltei, um rapaz me procurou e falou assim: nossa, que legal. Eu tenho um sonho, pastor, também de pregar fora assim, conhecer outros países, outras pessoas. É um sonho que eu tenho no coração. Falei: você já está fazendo inglês, estudando inglês? Porque hoje quem fala inglês, você vai em qualquer país do mundo. O Japão tem a língua dele, que é o japonês, mas todo japonês fala inglês. Na África do Sul, onde eu fiquei, tem 12 línguas oficiais, mas todo mundo fala inglês. Aí eu perguntei: você fala inglês? Não, pastor, você vai perder tempo com isso, nada. O dia que Deus me preparar assim, eu vou e chego lá, o Espírito Santo baixa em mim, e eu falo em línguas e prego para aquele povo tudo. Falei: só se for baixar mesmo, irmão. As pessoas estão querendo conquistar sem ter plano, irmão. E tem que ter um plano. Tudo na vida. Você quer subir na empresa? Que plano eu vou traçar? Você quer trocar de carro? Tem que ter um plano, para você não se endividar. Diga amém. Só que aqui com ele eu aprendo, com esses profetas eu aprendo outra coisa. Além de plano, versículo de número 3. Serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. Naquele tempo eles não tinham Bíblia. A única coisa que eles tinham eram sacerdotes e profetas. E havia diferença de ofício. O sacerdote é o que pega os pedidos do povo e leva para Deus. O profeta é quem pega o recado de Deus e transmite ao povo. E aí aqui eu aprendo uma lição. Eles não tinham Bíblia, não tinham
outra maneira de consultar a Deus, senão por meio de quem? Dos profetas. E aí eles fazem o seguinte: nós temos uma visão, nós temos um plano, mas nós não iremos, se o homem que tem Deus, se a presença de Deus no profeta não for conosco. Você sabe por que tem gente falhando no plano, na visão que almeja? Porque Deus não vai contigo na construção do seu sonho, na realização do plano que você traçou. Você quer um exemplo? Quando Deus está com você, seus planos não têm como dar errado. Se Deus aprova, se não é pecado, se não está fora da palavra, se você está andando com Deus, levando o profeta, a palavra de Deus com você, não tem como dar errado. Deixa eu fazer uma pergunta: qual era a profissão de Noé? Qual era a profissão de Noé? Não ouvi. Cara o quê? Cara o quê? Carpinho o quê? Fala alto. Qual era a profissão de Noé? Mais alto. Qual era a profissão de Noé, gente? Carpinteiro? Não. Noé era lavrador. Noé era lavrador, meu irmão. Plantava. Aí eu te pergunto: que preparo Noé tinha para construir uma arca que dependia dessa arca a salvação do gênero humano? Mas sabe por que não deu? Por que a arca dele não afundou? Porque Deus foi quem o guiou naquele projeto, naquele plano. Em toda a construção da arca, era Deus quem ditava o que fazer e o que não fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que o Titanic foi criado, foi desenhado por gente do mais alto gabarito, por profissionais altamente capacitados e recomendados. A ponto do camarada que desenhou, que pensou em todos os detalhes, né? Que fez todo o desenho, que arquitetou o Titanic, chegou a dizer no dia da embarcação que foram inaugurar: ó, nem Deus afunda esse navio. O que aconteceu com o navio construído por profissionais? Afundou. Plano sem Deus estar com você, afunda. Como assim, pastor? Você quer um exemplo? Quero comprar meu carro, pastor. Estou juntando dinheiro, vou dar uma entrada, vou parcelar o resto e vou comprar. Você chega na garagem, o garageiro vira para você e diz: seu nome? João Batista Bertolino Souza Andrades Gutierrez de Almeida Pereira. O que é isso? Só faltou um amém no final do nome, né? Mas tem gente que tem um nome longo. Você é casado? Sou. Você tem filhos? Um pouquinho. Quantos? 12. Ó, a sua renda, o seu olerite, se você falar que é casado, não passa. Se você falar que tem 12 filhos, eles mandam o policial te prender na sua casa. Não dá. Só que é o seguinte: eu sou seu amigo, a conversa. Quero te ajudar. Quando o banco ligar, perguntar se é casado, fala o quê? Não. Sou não. Você tem filhos? Não, também não. Vai aprovar. Aí o cidadão vai lá e faz o financiamento, fala, o banco liga: tem filho? Não. Casado? Não. Aprovado. Aí o irmãozinho traz o carro para abençoar. Ah, o pastor, aleluia, Jesus me deu. Deus estava nesse plano, irmão? A moça quer casar. A senhora já não aguenta mais viver sozinha, porque o homem não foi feito para viver sozinho. Foi Deus que disse: não é bom que o homem viva. Mas aí ela não está aguentando. Pastor, negócio de casamento, noivado, esses trâmites todos, na justiça, tem que esperar 30 dias para poder casar no papel, e é caro o casamento no papel. Ih, pastor, estou gostando de tu, hein? E tu, está gostando de mim? Estou. Legal. Vamos morar junto as trouxas. E aí a gente vai trabalhando junto, e o dinheiro vai entrando, e a gente casa. Esse casamento vai dar certo? Porque Deus não está nesse plano, irmão. E tantas outras coisas, tantos outros projetos, para dar certo, você tem que levar o profeta, você tem que levar Deus, a palavra com você. Diga amém. Continuando o texto, versículo 4. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram
Meu irmão, quando você está debaixo de uma palavra, quando você está abençoado por Deus, você chega e começa a produzir. Você chega no lugar e a coisa começa a andar. Madeira começou a cair, e tira madeira, e tira. Mas, versículo de número 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou, dizendo: ai, meu senhor, porque era. Vamos parar aqui, irmão. E aí ele está produzindo, trabalhando com a ferramenta que ele tinha, que era um machado. Mas de repente essa ferramenta cai na água e a obra para. Você sabe por que tem gente que não progride? Porque a ferramenta que Deus emprestou, porque nada do que temos é nosso, é Deus quem empresta. A vida é Deus que empresta. Então vamos enumerar algumas ferramentas que Deus nos emprestou. Por exemplo, para você entender, ânimo. Uma pessoa sem ânimo faz alguma coisa? Algum dia você acordou desanimado? Principalmente segunda-feira, né? Segunda-feira, você comeu umas picanhas, tomou uns guaraná, tomou uns engove para dar uma ajudada. Você acorda no outro dia, meu Deus. Principalmente porque domingo alguns dormem até mais tarde. Ela chega no trabalho, olha o computador, ela senta. Ou então aquela mãe que acorda na segunda-feira, tem que limpar a bagunça tudinho que ficou do domingo, da noite, ou fizeram um churrasco, mas aí ficaram até a noite conversando. Quando terminou, misturaram aquilo tudo num prato só, fizeram um mexidão, e comeram, e saíram tarde. Aí a irmã levanta, olha as panelas, olha as vasilhas, o quintal, a casa. Se Deus não for contigo, você não dá conta, não. Então o ânimo é uma ferramenta. Sem ela a gente não corta madeira. Sem ela a gente não produz. A fé é uma ferramenta. A oração é uma ferramenta. A alegria é uma ferramenta. A alegria da salvação vir à igreja. Essa disposição que você tem de sair de casa, vir para a igreja, orar e tal, é uma ferramenta. Porque você vem buscar no domingo a força para a semana inteira você trabalhar e dizer: vou vencer em nome de Jesus. Diga amém. Mas outra ferramenta, os nossos sonhos. Os nossos sonhos são ferramentas, porque quem não sonha não tem motivação. Quem não sonha não sai do lugar onde está. E aí a pessoa sonha, e é uma ferramenta, que eu vou chegar, que eu vou casar, vou comprar meu carro, vou abrir minha loja, meu próprio negócio. Só que existem pessoas que em algum momento, essa ferramenta caiu na água. Em algum momento, a pessoa perdeu o ânimo, perdeu a alegria, perdeu a fé, perdeu a motivação, a esperança. Quanta gente aqui, meu irmão, quando mais novo sonhou: eu vou ser isso, vou ser aquilo. Seu sonho caiu na água, sua ferramenta caiu na água, você deixou de sonhar. Quantas pessoas eram mais fervorosas, oravam, fazia coisa, vinha na igreja, buscava a Deus mesmo. A ferramenta caiu na água. Não tem mais essa vontade, não tem mais essa alegria. O ferro do machado caiu na água. Vamos falar da vida espiritual. Quantas pessoas perderam, meu irmão, o prazer de orar. Você sabe na Bíblia um homem que perdeu o machado? Davi. Davi, quando peca com Batseba, ele perde o ânimo. Mas ele faz uma oração. E já já nós vamos ver. Ele faz uma oração que muda a história dele. Mas voltando aqui para 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 6, diz assim: e disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar, nadar o ferro. Amém? Qual foi a primeira pergunta do homem de Deus? Onde? É a pergunta de Deus para nós. Onde seus sonhos morreram? Onde? Onde você caiu? Onde você errou? Onde você falhou? Onde?
Porque, irmão, o profeta foi lá e mostrou exatamente o lugar. Mostrou ou não mostrou? Mostrou ou não mostrou? Irmão, quando a gente erra, a gente sabe onde errou. Quando a gente cai, a gente sabe onde caiu. Às vezes o que falta é motivação para ir lá e recuperar onde foi que nós falhamos. Você quer um exemplo? Casal. Eu gosto muito de dar exemplo da vida do casal. O homem estava com a cabeça meio cheia, a mulher também, aí o cara chegou lá e discutiu com ela, porque você, e não sei o quê, e tal, e fica bravo. Daqui a pouco, ele sai. Porque a gente quando está nervoso, está bravo, você fala, desabafa, põe tudo para fora e sai pisando grosso, pisando alto. Meia hora depois, 40 minutos depois, não devia ter falado aquilo. Peguei pesado. Ao invés de voltar lá onde caiu e dizer, amor, desculpa, viu? Eu falei umas borrachas, estava nervoso. Umas coisinhas era verdade. Mas a maioria eu estava nervoso. Mas ao invés da gente fazer isso, a gente não. E o machado afunda. O casamento afunda. Quando a gente não conserta os nossos erros, nosso machado afunda. Aí o Davi, como eu disse agora há pouco, perdeu o machado. Sabe o que ele fez? Ele voltou onde caiu. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Quem encontrou, diga amém. Salmo 51, versículo 10. Olha só a oração que o Davi faz para recuperar o machado. Olha o que Davi perdeu com o pecado com Batseba. Cria em mim, ó Deus, um coração. O que Davi perdeu? Primeiro, pureza de coração. Isso é uma ferramenta, irmão. Porque a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Mateus 5, nas bem-aventuranças. Olha a ferramenta que ele perde, que cai na água. Caiu na água por quê? Por causa de uma mulher. Quem sabe você perdeu algo, a sua alegria, a fé, talvez até a pureza de coração. Porque aconteceu alguma coisa por causa de um homem, de uma mulher, de um pastor, de um obreiro, de um parente, do marido. Davi agora luta para recuperar o seu machado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito. O que ele perdeu também? A retidão. Deixou de fazer o que era reto, o que era certo. O que mais? 11. E não me lances fora da tua. Perdeu mais o que? Presença de Deus, irmão. E não retires de mim o teu. Perdeu o Espírito Santo. Versículo 12. Torna-me a dar a alegria da tua sal. Que mais ele perdeu? Alegria da salvação. Versículo 12 ainda. E sustém-me com o espírito. E além disso, ele perde mais o quê? A voluntariedade. Ele não era mais disponível. Achava dificuldade para fazer as coisas para Deus. Isso é sinal de alguém que perdeu o machado, irmão. Você tem que voltar a ter alegria. Você tem que voltar a ter coração puro. Você tem que voltar a ser o que era, meu irmão. Se o machado caiu, você pode recuperar. Porque Davi está orando para recuperar o que perdeu. E repita comigo, Davi achou. Porque Deus não desiste de nenhum filho dele, irmão. Voltando para 2 Reis, capítulo 6, para a gente concluir a mensagem. Diz assim o versículo de número 6. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. 7. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Diga amém. Amigos, o homem de Deus orou. O homem de Deus cortou o pau, lançou o ferro do machado, flutuou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O homem de Deus foi lá
e pegou o ferro do machado e deu na mão dele? Ele teve que ir lá e... Olha aqui para mim. Tem coisas que ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo. O maior problema das pessoas é que elas esperam alguém para chegar para ela e dizer: fica assim não, tadinha, estão injustiçando você. Oh, que lindo. Aí alguém espera alguém para chegar e dizer assim, vou até usar o amigo aqui que está fazendo a mímica. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Não costuma não, tá? Irmão, é a gente que tem que levantar e pegar o que a gente perdeu, irmão. Não dependa de ninguém. A única pessoa que você tem que depender é da palavra. E a palavra mostra o caminho. A palavra mostra o que está errado. Eu tenho que levantar e tomar o que eu perdi e voltar a produzir. O texto diz que ele recuperou o machado. O machado recuperado, a obra continua. Tem muita coisa por fazer, irmão. Tem muita coisa que Deus quer que você faça. Não estou falando de obra só de pregar, não. Porque tem gente que nunca vai ser chamado para pregar, mas vai ser chamado para ser um grande empresário, para financiar a obra de Deus. Tem muita coisa para ser feito, mas você tem que recuperar seu machado. Tem que recuperar a alegria, tem que recuperar o ânimo, tem que recuperar a fé, tem que recuperar, irmão. Tem que voltar a ser o que era. Se o ferro caiu na água, ou se você sente que ele está quase caindo, hoje é dia de levantar, você se levantar e com as suas próprias mãos dizer: Senhor, eu quero de volta o que é meu. Quero de volta a minha alegria. Quero de volta meu casamento. Quero de volta meu ânimo. Quero de volta minha fé. Quero de volta minha força. Davi disse: quero de volta meu espírito reto. Quero de volta meu coração puro. Quero de volta a tua presença. Diga amém. Quero de volta o espírito voluntário. Quero de volta a minha vida. É você que tem que se levantar e dizer: eu vou recuperar. E se você fizer isso, o poder de Deus já está flutuando o ferro, só para você pegar. Diga amém? Aplauda Jesus, irmãos.